Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao culto ao nosso Deus, vamos entrar na presença de Deus agora com muita alegria, com muita gratidão, com a certeza que Deus se faz presente agora em nossas vidas, aonde quer que você esteja nesse momento, o Senhor já se faz presente, guardando a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que aprova Ele colocar debaixo da sua responsabilidade. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, em primeiro lugar, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus, para louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, reconhecemos que o Senhor é o Criador e mantenedor de todas as coisas, de todo o universo, Pai. E sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Então, meu Deus, toma a direção das nossas vidas agora, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos purifica, ó Pai, de todas as injustiças, para que nós possamos agora entrar diante do trono da Tua graça, para ministrar o culto ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Seja o Senhor dirigindo a palavra, os louvores, oh, meu Deus, tudo que será feito, tudo que será falado, toda atividade, seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir, a falar aos nossos corações, a ensinar, a tratar, a fortalecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Entra nesta vida agora, nesta casa, nesta família, neste lar, aonde quer que esta pessoa esteja neste momento, meu Deus, participando, cultuando ao Senhor, ela seja envolvida pelo Teu poder e o Teu Espírito Santo. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, a necessidade de cada um, então seja o Senhor tratando neste momento, Pai. Nós colocamos tudo diante das Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, fala profundamente, revela, Senhor, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos ouvir a Tua palavra, nós precisamos nos alimentar pelo poder do Teu Espírito Santo. Então revela, Senhor, a cada coração agora, fala a cada coração agora, acalma este coração que está agitado, angustiado, ansioso, Pai, essa pessoa que está sendo perturbada aí no seu sono, nos seus pensamentos, em nome do Senhor Jesus, vai trazendo calma, vai trazendo paz a este coração, em nome do Senhor Jesus. Seja qual for o problema, seja qual for a situação, visita agora e vai transformando, vai acalmando, que essa pessoa agora ela esteja ouvindo a Tua palavra, esteja sendo tratada pelo Senhor. Tira toda a distração, tudo aquilo que vier para impedir, tudo aquilo que vier para atrapalhar, para que nesse momento ela possa estar atenta, ela possa estar ouvindo a Tua palavra, ela possa estar sendo tratada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto ao Espírito Santo de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus. Toma a direção deste culto, toma a direção das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, igreja, bom dia a todos. Bom dia àqueles que estarão participando conosco aí ao vivo, né? Aqueles que vão participar aí através das plataformas onde este vídeo será inserido. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, né? Ou uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai participar deste culto. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que a presença maravilhosa de Deus já se faça presente aí neste local onde você se encontra, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o culto, né, com o nosso irmão Luiz, trazendo aquilo que Deus colocou no seu coração para que ele compartilhasse com a igreja. Então, um momento que a gente presta muita atenção à palavra de Deus,
ela tem um poder para tratar dos nossos corações, ela tem um poder para nos mostrar aquilo que é preciso corrigir, aquilo que nós precisamos acertar nas nossas vidas. E não se engane, todos nós precisamos fazer acertos, todos nós precisamos fazer consertos, e isso diariamente. Então fica muito atento, porque essa é uma hora que vem aqueles ataques para tentar distrair, para tentar tirar a sua atenção, para tentar desviar a sua atenção, para que você não ouça, e você não ouvindo não é tratado, não é abençoado, não é restaurado, não é renovado. Então é necessário que nesse momento você dê crédito à palavra de Deus, você fique ligada com a palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está aí com a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que o Senhor nos conceda um dia abençoado e que abençoe a vida de todos que estão nos acompanhando agora e também os que vão nos acompanhar nas demais redes sociais. Hoje eu vou trazer Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Graças a Deus, né, pastor? Estamos aqui, Deus nos concedeu mais uma semana, graças a Deus por isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Espera aí. Bom, então vamos lá. Vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura. Antes de começar a leitura, eu gostaria de trazer um comentário que, ai meu Deus, a 1 Tessalonicenses está aqui, o apóstolo Paulo dá orientações aos cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus ao mundo. Então esse assunto é o que eu vou tratar hoje, uma pequena parte do que eu vou tratar hoje. Paulo esclarece. Então vamos lá. Vou começar a fazer a leitura. A vinda do Senhor é certa e repentina. Este é o subtítulo. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que dia o Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Então aqui ele já esclarece, e eu me lembro aqui de Noé, né? Que Noé estava lá construindo lá a arca, que Deus mandou em pleno deserto, e as pessoas viviam a vida, não estavam aí nem para Deus. E nós não.
Nós, graças a Deus, fomos chamados e escolhidos, e por isso nós não estamos em trevas. A escama da cegueira espiritual foi removida dos nossos olhos. E nós sabemos, ampliando essa visão, que a luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades. Então, o que ele diz aqui? Que o mundo, esse mundo que nós vivemos, esse mundo físico, ele vai estar como se estivesse numa calmaria. Olha, estamos em paz, as nações estão reunidas, está tudo bem, está tudo andando. E aqui ele fala, de repente, ele fala aqui no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então é aquilo, né, que o apóstolo está falando a respeito, que o ladrão vem sem avisar, senão nós ficaríamos esperando. O que isso diz? Diz que, por mais que as coisas estejam boas aqui, Jesus vem cumprir a sua promessa de nos resgatar. Diz também que a paz desse mundo não tem valor algum, que a justiça desse mundo não tem valor nenhum também. E ele continua, aqui ele vai enfatizar nos próximos versículos a necessidade da vigilância. A necessidade da vigilância, ela não está ligada a que nós dormimos mal, como dizem, né? Dorme com o olho e fica com o olho aberto. A vigilância não é essa de não dormir. A vigilância está no nosso comportamento, está como nós levamos a nossa vida. Está no nosso comportamento em alinhamento com a palavra de Deus. Não que nós nos mantenhamos firmes, alinhados com a palavra de Deus por nós mesmos. Não, nós não conseguimos isso. Nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, que quando nós nos desviamos, este mesmo Espírito Santo incomoda o coração. Então, o vigiar tem um significado amplo, é se manter de joelho dobrado, como disse o pastor Aguilar agora no início, entender e permitir e aceitar que a palavra de Deus mostra os nossos erros, para que possamos fazer as nossas correções, para que vivamos da melhor maneira possível, em fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Salvador, em temor e tremor e reverência ao nosso Deus. Então, essa é o significado da vigilância. Mas, e por que nós temos isso? E por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Porque nós tivemos, como eu já falei aqui no início, nós tivemos a escama dos nossos olhos espirituais removidas pelo amor de Deus, esse amor maravilhoso, que Ele nos beneficiou com a sua graça. Porque por isso nós fomos separados para sermos filhos e escolhidos para a salvação. Então, temos que viver buscando a palavra, rememorando a palavra de Deus em nossa mente, participando dos cultos em louvor ao Senhor Jesus, cada vez mais crescendo no Evangelho de Jesus Cristo, passando pela transformação que a palavra de Deus, ela não só nos corrige, ela não só nos exorta, mas ela vai se tornando cada vez mais verdade em nós, ela cada vez vai se instalando mais em nossos corações e nós vamos nos tornando pessoas mais sábias. Muitas vezes eu vejo, aquela pessoa é idosa, ela é um poço de sabedoria, né, não? Pode ter certeza que não. Se você prestar atenção, a pessoa que é idosa e não é um filho legítimo de Deus, tem conceitos de pai, que a gente ouve
entendeu? E percebe que aquilo não é de Deus. Aqueles conselhos, aquelas coisas que ela fala, que ela põe para fora, porque é daquilo que está cheio o coração dela, aquilo que ela fala é uma coisa moldada ao mundo. Mas nós não, nós estamos passando por um processo em que nós somos nós somos formoseados, nós somos conformados a Cristo. E então, se você pegar uma pessoa, um idoso sábio do mundo e um idoso sábio, filho de Deus, você vai perceber a diferença nítida do dia para a noite, como fala aqui o apóstolo Paulo, dos conselhos, do que ele entende. A pessoa que é de Deus, ela se mostra dependente, ela se mostra frágil para ser forte em Cristo e não por ela. Então a firmeza dela está em Cristo, está na palavra e não está nos conceitos mundanos, de que esses conceitos mundanos partem de corações com inclinação malignas, porque nós somos assim, nós nascemos em pecado. Então, sem me prolongar mais, eu vou continuar. E ele fala aqui, no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, vamos nos ligar. Quando estiver tudo tranquilinho, desconfie. Desconfie que está chegando a hora. Entendeu? E ele fala no versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz, não somos filhos de Deus. Se nós somos verdadeiros filhos de Deus e crescidos na fé, nós vamos perceber. Filhos, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui, o que ele está dizendo em dormir é não viver em conformidade com esse mundo, com os conceitos. Agora é normal, homem casar com homem. Agora é normal, não, nada disso. Vamos viver segundo a moral de Deus. Deus instalou a sua moral em nossos corações. Então, ele está dizendo assim, vigiemos e sejamos sóbrios. Essa vigilância foi como eu falei, é estar no culto, é rememorar a palavra sempre, é estar em oração, é procurar crescer no entendimento da verdade e quando nós pedimos a Deus, peça a Deus sabedoria, que Deus dá com alegria. Então é isso que nós precisamos. Continuando, no 7, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Aqui ele está dizendo, olha só, quem é do mundo faz as coisas do mundo, entendeu? Os que se embriagam de noite. De noite que ele está falando aqui, os cegos espiritualmente. Essa é a noite, essas são as trevas. E se nós formos pensar, quando Jesus às vezes fala, olha, ele vai viver nas trevas, a eternidade em trevas. Isso é uma coisa horrível. Imagina você estar num lugar sofrendo com o seu corpo e, além disso, não enxergar nada. Quando eu fui fazer cirurgia de catarata, foi uma coisa muito interessante que me aconteceu, porque eu fechava os olhos e achava que estava acostumado, quando entrava no quarto escuro, eu estava acostumado, eu dizia, não, eu conheço as trevas. Mas quando o médico removeu a lente do meu olho, ali eu vi as trevas, é muito maior do que nós pensamos, do que essa ausência de luz que nós passamos aqui. Então as trevas, que é uma parte do que está no lago de fogo e enxofre, é um horror, é uma coisa horrorosa. Avançando, para não tomar mais tempo, vamos lá. 8. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, nós, Cristo se revelou a nós, o Espírito Santo nos alcançou. Então vamos lá, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então vamos lá, revestindo, em primeiro lugar ele diz que sejamos sóbrios,
né? Sejamos sóbrios. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de amenizar, de modular, de deixar as coisas, nós assim, mais observadores, mais certo que está certo, isso é de Deus, menos impulsivos, sempre ameniza. Traz uma situação em que você sempre está meditando. Então ele fala, revestindo-nos da couraça da fé, e isso aqui. E como essa couraça, como nós mantemos essa couraça firme, como nós aumentamos a espessura dessa couraça? Meditando na palavra, ouvindo a palavra de Deus. É isso que vai nos manter firmes, não é? A manter firmes essa couraça e entendendo o amor de Deus. E agindo com amor, com sabedoria diante do próximo, sem ser injusto, sem ser um bobão. Crente não é bobão. Crente não é diplominha, é um bobão, lá, não. Crente sabe o que está dizendo. Continuando, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. É claro para nós, eu vejo quando converso com pessoas, porque é essa fé, a ministração dessa fé, que aumenta a nossa esperança, porque você vê em todas as outras religiões um único, e se manifestou aos homens em corpo, foi Jesus, o Filho do único Deus, e Ele habitou entre nós. E essa palavra aqui, a igreja vem resistindo há séculos. Ela venceu a todos os impérios, o império romano, tudo isso. Cristão, e o que deixa o povo do mundo desesperado, quanta gente perdeu a vida, morreu queimada, morreu torturada, mas não negou ao nosso Deus. Por quê? Porque você tem a certeza, você tem a esperança de que você vai estar com Jesus na eternidade. Aleluia, graças a Deus por isso. Porque Deus, no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma coisa que eu adoro dizer, sem mim nada podeis fazer, não temos obras, não podemos passar pela vida, ser milionários e praticamente morremos sem dinheiro e fazermos caridade. Isso é muito bom? É, mas não traz a salvação. Só o castigo dos nossos pecados, serem castigados em Cristo, é que nos leva a Deus, a nos enxergar como puros, como santos, porque houve a justiça de Deus, e pela aplicação dessa justiça em Cristo, houve um cumprimento de sentença, é que Ele nos vê livres, inocentes, porque houve o cumprimento da sentença. E continua, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer vivamos em união com Ele, que é na igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos que estar ligados ao cabeça da igreja, que é Jesus, ao noivo. Aí ele fala como se fosse um portanto, que é o que nós estamos fazendo aqui. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, e os Tessalonicenses também estavam fazendo. Pastor Aguilar, eu agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra ao Senhor. Obrigado. Amém, glória a Deus, né? Palavras aí objetiva, né? Que vai trazendo sempre os recursos necessários aí para o nosso dia a dia, né? Da nossa vida espiritual, quando nós encontramos aí a necessidade de resposta. Então, o irmão começa falando aí sobre a questão que as escamas dos nossos olhos foram retiradas, né? E nós podemos ter uma visão, né, do quadro mundial bem diferente do que as pessoas tentam nos passar, né? Até porque a gente sabe que existe aquele que manipula esse sistema mundial, né? Então, a gente entende o que está escrito nas entrelinhas, né? O que está acontecendo, tudo direitinho, o porquê das coisas, né?
A gente pode não se conformar, e a palavra de Deus diz que a gente não deve mesmo se conformar, mas a gente entende o que está passando, o que está se acontecendo. E eu gostei muito que o irmão realçou a questão que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, né? Mas é uma luta espiritual. Então, claro, nós participamos das coisas dessa vida como cidadão, né? Temos os nossos deveres, temos os nossos direitos e temos que exercê-los, né? Mas nós temos que ter plena consciência que travamos uma grande luta espiritual e que é nesse campo de batalha que nós devemos estar bem atentos e ligados. Então, oração, meditação na palavra e principalmente estar procurando agradar a Deus, né, fazendo a sua vontade. E o irmão, né, até no desenvolver da palavra, falou que isso aí nós não conseguimos só, mas somente com a presença do Espírito Santo, invocando a Deus, pedindo a Ele que nos dê as condições necessárias. O irmão citou também a questão da enganosa paz e segurança mundial, inclusive a palavra diz, né, sobre isso, né? Quando disserem a paz e segurança, né, então haverá repentina destruição. Então a gente tem que ficar muito alerta, né? Então, quando fala paz, né, e esses noticiários hoje, houve aquela questão da paz entre Israel e o Hamas, né, que os Estados Unidos está mediando, e o presidente dos Estados Unidos falou que agora seria uma paz duradoura. Nós sabemos que é complicado, né? Então, até porque ele já é complicado até naturalmente, mas a gente sabe que espiritualmente não será dessa forma que essa paz ela será estabelecida, e mesmo quando ela for estabelecida não é uma paz duradoura, coisa nenhuma, não será uma paz verdadeira, e quando o engano ele realmente ele vai se espalhar por toda a terra, né? E o governo mundial é enganoso, que vai levar a todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus a essa repentina destruição. Então é muito importante a gente ter essa visão, né? O cristão tem que ter essa visão bem clara para ele, e ele só consegue isso cultivando as coisas espirituais. O irmão realçou a questão de vigilância, né? E tem muita gente que leva as coisas assim, uma forma muito formal, né? Muito ao pé da letra, né? Muito literal. E quando fala vigilância, até dorme com o olho aberto e o outro fechado, né? E tal, né? Então, se nós pensarmos nos olhos espirituais, deve ficar os dois abertos o tempo todo, né? Não tem como fechar os olhos. Mas a gente tem que descansar, né? E quem guarda a nossa vida, quem guarda as nossas coisas, aquilo que Deus aprove colocar sobre a nossa administração, é o próprio Deus, né? É o próprio Espírito Santo de Deus. Então, a nossa vigilância é permanecer na palavra de Deus, é permanecer agradando a Deus, né? Buscando forças para fazer isso, porque de nós mesmos, como o irmão falou muito bem, nós não temos, né? Então é importante que a gente entenda essa questão. Então, muito bom essa questão aí, né? Realçando aqui para a gente fixar a matéria, né? Durante a semana a gente vai fixar a matéria para a gente. E o irmão falou também sobre a questão do idoso, eu gostei muito, né? Que tem aqui, o idoso ele é sábio, né? Mas a sabedoria desse mundo, para pouco se aproveita. A gente sabe que muitas coisas que as pessoas têm como sabedoria é pura oposição a Deus, né? Então, né? Algumas célebres declarações. Meu corpo, né? As minhas regras, né? Siga o seu coração. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu sou dono do meu nariz. Não é verdade. Então, o irmão até citou a questão dos ricos, né? Que, mas eles têm muita riqueza e de uma parte é bom, se você sabe usar, né? Não é? Nós não estamos aqui de forma alguma condenando, né, ou reprovando a questão da riqueza, até porque tem muita gente que trabalhou mesmo, meteu a mão na massa e conquistou, né, de forma honesta, né, de forma lícita as suas riquezas, os seus bens. Nós não estamos de forma alguma, a gente até elogiamos aqui a pessoa que conquista as coisas dessa forma, né, que é bem seguida dessa forma. Mas é preciso saber usar essa riqueza e não ser usado ou usada por ela. É essa que tem sido a questão. As pessoas ali, elas começam a ostentar, e muitas dessas pessoas começam a viver como se o próprio Deus não existisse, não considerando que a vida é de uma brevidade, né, inesperada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um momento, a gente não sabe, a gente está aqui e daqui a pouco não está mais. Então existe uma brevidade da vida que as pessoas muitas vezes não consideram. Isso não depende de você ser rico ou você ser pobre, né? Ou médio, não importa. Isso aí é coisa de Deus, a gente tem que entender isso, né? E
A gente tinha um exemplo, né? Aquelas pessoas lá bilionárias pagaram uma fortuna para andar naquele mini submarino, e o que aconteceu, né? Triste, né? Muito triste, mas aconteceu. Então, para eles havia toda a segurança, para eles jamais eles entrariam ali se eles soubessem que aquilo ali iria acontecer, mas aconteceu, né? Então a vida deles foi embora. Então de nada adiantou toda aquela riqueza, todo aquele dinheiro, não deu para evitar aquele fim precoce daquelas pessoas. Então a gente precisa entender que nós temos uma brevidade de tempo aqui nessa terra, e que o importante aqui nessa terra é estar com Deus, é estar com o Senhor Jesus. Então cuidado com essa sabedoria mundana, como o irmão me falou muito bem, que tem enganado aí muitas pessoas aí. A outra coisa aí é a questão dessa tranquilidade, né, que é muito enganosa, né? Às vezes o mundo ele pode vir passar por uma... Agora a gente está meio tempestuoso, né? A coisa está meio... tá muita confusão, né? A gente sabe que está trabalhando ainda porque está muita confusão, mas vai haver um momento em que vai haver uma paz enganosa, em que vai haver uma calmaria enganosa, em que as pessoas estarão todas elas harmônicas, né? Claro que a igreja nesse tempo aí vai estar super perseguida, né? E quem estiver aqui vai estar sendo fugindo, correndo, sendo morto, né? Para não ficar sem a sua salvação, a pessoa não vai negar, né? Quem é salvo não nega Jesus, né? Não nega mesmo. Então, vai ter um momento muito crítico para a igreja nessa terra, mas para o mundo em geral, será um momento de muita calmaria, né? De muita paz, de muita tranquilidade, mas como bem foi colocada a palavra, será um momento, e esse momento logo cessará, e as pessoas vão ver o que realmente estava por trás de tudo aquilo ali. Essa é a diferença que o irmão Luiz falou lá no começo, da questão das escamas dos olhos, que o cristão ele já está enxergando isso. Ele não precisa ver acontecer, ele já está vendo pelos caminhos que estão sendo desdobrados através dos tempos. Nós já conseguimos chegar. Talvez isso não vá acontecer nesse século ou no século que vem, mas a gente já sabe que está se desdobrando para acontecer. Os fatos estão nos levando a este acontecimento e ele consegue enxergar. E o mundano, ou a pessoa que está ali simplesmente frequentando uma congregação, ela não consegue ter essa visão. Muitas pessoas estão frequentando congregações porque ali é dito aquilo que ela quer ouvir, não aquilo que Deus quer falar para ela, não aquilo que ela precisa ouvir. E essas pessoas elas estão até numa situação pior do que o mundano, porque como o mundano, muitas vezes ele sequer conhece a palavra de Deus, ele tem a oportunidade de ouvir a palavra e se converter, né? E falar, não, eu estou errado mesmo, é isso mesmo, né? O Espírito Santo tocou no coração. Mas a pessoa que está se enganando dentro da igreja, ela já está o quê? Resistente a Deus, ela já está resistente à palavra, porque ela já está em apostasia, né? E aí ela não consegue mais aceitar a palavra. Então, por isso que é muito difícil, o livro de Hebreus fala isso, uma pessoa que conheceu plenamente o Evangelho, conheceu a palavra de Deus, participou dos dons, e ela, quando se afasta de Deus, se afasta mesmo negando, né? Dizendo que não acredita em nada daquilo. Às vezes uma pessoa que escorregou, caiu, ficou triste, está um tempo aí, vai voltar, calma, você vai voltar, mas se esforça, tá? Também não fica aí fazendo corpo mole não, se esforça. Mas eu estou falando daquela pessoa que está negando a Deus, aquela pessoa que agora está até pregando outras coisas e tal. Essa pessoa é muito difícil, não sou eu, tá, irmãos? Eu até queria que não fosse, mas a palavra de Deus diz que é, então eu tenho que pregar a palavra e não o que eu quero. A palavra de Deus diz que essa pessoa é muito difícil dela conseguir voltar para a presença de Deus, porque ela entrou num caminho muito difícil, que é o caminho da apostasia. Eu diria a palavra muito forte, impossível, né? É triste isso aí, ok? Então, muito cuidado com essa questão aí, principalmente você que está na igreja, seja fervoroso, busque mesmo a Deus, né? Está no erro, busca se consertar, não brinca com a sua eternidade, não, porque depois vai ficar difícil. Uma coisa que o irmão Luiz falou também é a questão da certeza da salvação, que deve ser um capacete, né? O capacete ele protege a parte mais sensível, né, do nosso corpo, que é a nossa cabeça, e ali entram os pensamentos negativos, ali entra as dúvidas, ali entra a depressão, né? Ali entra um monte de coisa. E quando a pessoa está na certeza da sua salvação, ela sabe que tem algo melhor depois dessa vida, ela consegue enfrentar os problemas dessa vida com mais tranquilidade, com mais facilidade.
ela sabe que o destino final dela não está aqui, então ela tem uma motivação maior para vencer essas lutas. Então é essa certeza da salvação que nos fortalece, e ela precisa ser trabalhada também, ela precisa ser alimentada. Então, como o irmão Luiz fala muito bem sobre isso aí, que no final, finalizando aqui, né, o irmão Luiz falou muita coisa, né, nem consegui captar tudo, mas aqui ele captou muito importante, que depois que ele fala sobre o capacete da salvação, né, essa certeza da salvação, que é o nosso capacete, a nossa defesa, dessa estrutura da alma, dessa estrutura mental que nós temos, ele fala que para alimentar essa certeza é necessário que a gente esteja o quê? Congregando, a gente esteja ali ensinando uns aos outros, consolando uns aos outros, né? Usando ali a palavra, ele vai trazendo todo esse, como é que vai fazer, porque é muito simples dizer, você tem que fazer isso, né? Mas se você não fala como você vai fazer isso, fica complicado. Então, ele trouxe para vocês a coisa completa, ele trouxe, olha, o que vai dar certeza para você vencer essa luta é a certeza da tua salvação, é a convicção da sua salvação, é você estar convicto que tem algo melhor depois dessa vida. Mas como que eu consigo isso? Aí ele fala ali, olha, vocês precisam ficar ensinando uns aos outros, vocês precisam estar consolando, confortando uns aos outros, vocês precisam estar em comunhão. A necessidade é isso que é a igreja. Então Jesus, ele não fundou um bando de indivíduos egoístas que vivem cada um para si sem se preocupar com os outros. Jesus, ele fundou uma igreja, cujo ele é a cabeça dessa igreja, e nós somos os membros desse corpo. E Paulo, ele fala sobre isso em Coríntios. Será que o corpo, ele pode viver desmembrado? Você pode ter um corpo que vive sem as pernas vivem de um lado, as mãos vivem do outro, o braço do outro, a cabeça do outro? Não, isso é um monstro, né? Isso é um monstro horrível, terrível, não quero nem ver isso. O corpo tem que estar todo ele ligado à cabeça que é o Senhor Jesus, e cada um desse corpo exercendo direitinho a função para que foi chamado. Então, irmão Luiz, que Deus continue abençoando para trazer sempre uma palavra de fé, uma palavra que traga para a gente recursos, para a gente usar durante a semana aí, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, aí, a Cristina, todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que aprove ele colocar debaixo da sua responsabilidade, no nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Nós vamos fazer o louvor ao nosso Deus hoje. Qual vai ser o louvor que nós faremos? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 186 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate de amor e coroa
ao Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos receber essa coroa que Deus tem preparado aí para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja agora a tornar a abrir as suas Bíblias, agora na Epístola a Timóteo, Epístola a Timóteo, capítulo de número 4, né? Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, tá? São dois Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Quantos irmãos vão localizando aí a palavra? Vou pedir a Deus aqui que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então à leitura. Tem um subtítulo aqui que é a apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras a fé e a boa doutrina que tens recebido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligentemente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Glória a Deus, né? Então, essa é a palavra do Senhor hoje aqui, muito importante, né, para as nossas vidas. Aqui nós vemos essas epístolas ao Timóteo, e Paulo passando orientações ao jovem pastor Timóteo, né, e a igreja, né, como se deveria proceder na igreja, como se deveriam exercer ali os cargos na igreja, como se deveria tratar os irmãos, fazer a disciplina da igreja, né? Então, praticamente ele normatizando o funcionamento da igreja e também estabelecendo qual o padrão
de comportamento que se espera de um obreiro do Senhor. E também trazia advertência sobre questões de desvios doutrinários, apostasia, né? Heresias, coisas que já estavam acontecendo ali naquela época. Então essas cartas elas vêm trazer coisas tanto para a igreja daquela época, mas que também estão bem adequadas para a nossa igreja aqui, a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje. E ele começa, né, nessa passagem que nós vemos, falando sobre a apostasia nos últimos tempos. Nós estamos vivendo aí uma situação de intensificação, já estava naquele momento e agora isso vem se intensificando. Então o Espírito do céu está aqui, afirma expressamente que nos últimos tempos muitos irão que apostar da fé. Não é a pessoa, ela sai da igreja, né? Mas ela muda a direção da igreja. A igreja, ao invés de seguir a direção de Cristo, ela passa a seguir na direção da vontade, dos interesses das pessoas, dos homens, né? Dos dirigentes, porque começam a obedecer a espíritos enganadores, espíritos malignos e os ensinamentos que são trazidos por demônios. O que são esses ensinamentos trazidos por demônios? É tudo aquilo que se desvia da palavra de Deus. É todo o comportamento natural que é desvirtuado para um comportamento que a palavra de Deus diz ser abominável. Nós já falamos aqui em outras oportunidades que a lei cerimonial e a lei sacrificial, elas são abolidas no Novo Testamento. Porém, a lei moral de Deus, ela é imutável. A lei moral de Deus, ela é imutável. Aquilo que era abominação para Deus lá em Gênesis, continua sendo até Apocalipse. Não muda, continua sendo assim. E o que essas pessoas fazem, então? Elas desviam, né, da fé e é para satisfazer algum grupo, para satisfazer uma vontade própria, né? Então, aquele irmão que estava num casamento e de repente ele quer deixar sua esposa sem qualquer razão, sem qualquer motivo, e aí ele, para justificar o seu divórcio, ele diz que Deus ele instituiu ali, né? O profeta falou que naquele momento ele deveria trocar de mulher para que a igreja precisa crescer. Isso é o mínimo que eu estou dizendo aqui, né? A gente sabe que essas coisas, infelizmente, de fato, elas têm acontecido, né? Você precisa de uma esposa, né, ou de um marido mais espiritual. E aí começa a desvirtuar, e aí começa um pouco de levedo, como já falou nosso irmão Paulo, acaba fazendo com que um pouco de fermento acaba fazendo com que toda a massa lá vá crescer. Então basta um pequeno pecado, né, um pequeno desvio doutrinário para que o resto venha a se corromper também. Então é esses desvios que começavam a acontecer. E aí ele identifica, né, as pessoas que estão ouvindo essas doutrinas de demônios, né, esses desvios doutrinados trazidos ali por esses espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, tá? Então a mente dessas pessoas já está completamente deturpada. Gente, como a palavra de Deus, ela é reveladora. Você vê as pessoas, você pode colocar coisa errada na face da pessoa, dizer, olha assim, o erro está aqui, isso aconteceu assim, assim, assado. Se a pessoa tiver com a sua mente cauterizada, ela vai dizer para você, não, é isso, é aquilo outro, ela não consegue enxergar a verdade. A mente da pessoa foi cauterizada. Olha o perigo da apostasia, olha o perigo de se resistir a Deus. Então imagine o faraó, ele resistiu a Deus lá no Egito, ele vendo todos aqueles sinais, pedra, saraiva de fogo, água virando sangue, gafanhoto, todo o mal, ele ainda foi deixar até que o seu primogênito viesse a morrer, e não satisfeito, ainda foi até que todo o seu exército fosse lançado ao fundo do Mar Vermelho. O que é isso? É resistir a Deus, é endurecer o coração contra Deus, e é isso que essas pessoas, elas acabam fazendo, elas entram no caminho
de apostasia, né? É como aquele avião que de repente ele perde a sustentação e aí ele começa a entrar em parafuso e a cair, e o piloto, o copiloto, eles viram também passageiro, não tem mais o que fazer. Isso é apostasia. Chega no momento em que a pessoa ela entra em parafuso e ela não tem um ponto de volta, não tem mais o que fazer. Então, se você está indo por esse caminho e ainda dá tempo de voltar, volte o mais rápido possível, não permaneça, porque vai chegar um ponto em que não terá mais volta. Então está recebendo aí a palavra de Deus, está recebendo um aviso para que você venha retroceder. O que é errado, que era errado para Deus lá no Gênesis, continua sendo errado para Deus nos dias de hoje. Bom, e aí ele cita alguns exemplos dessas coisas que estavam sendo ali difundidas, né, na igreja em contrariedade à palavra de Deus, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quanto conhece plenamente da verdade. Então, irmão, triste, né? Por quê? Porque o próprio Paulo ele recomenda, né, que a pessoa, o cristão, ele seja solteiro, o ministro do evangelho, ele recomenda, né? Mas ele recomenda por causa dele. Ele era o quê? Paulo, ele é celibatário por natureza. Jesus também fala sobre isso. Algumas pessoas têm esse dom, isso é um dom, tá? E eu vou dizer, poucas pessoas, não adianta você fingir que tem, que depois você vai fazer besteira. Então, se não tem, case-se, ora a Deus, case, seja feliz, né? Peça a Deus a direção, vai se casar e ser feliz. Agora, se você tem, tudo bem, viva esse dom. Agora, não force ninguém a viver contra a sua natureza, a viver atormentada e sujeita a pecar de todas as formas, das piores formas possíveis, porque a pessoa ela fica ali num estado mental completamente descontrolado. Então é esse o objetivo de levar as pessoas a fazerem isso, um celibato forçado. A pessoa não tem natureza para isso e ela acaba sofrendo as consequências disso aí. E os alimentos também. Então, aí você pode ficar surpreso, mas tem algumas denominações que, se você faz mal para a saúde, mas não é pecado. Se você beber uma Coca-Cola, você está em pecado. Se você beber café, você está em pecado. Tem algumas denominações que fazem pecado as coisas que eram comida do judeu. Você não pode comer camarão, você não pode comer carne de porco. As restrições alimentares que estavam na lei dos rituais, para eles continuam valendo, em detrimento da palavra de Deus. Quando Deus chama todo mundo ali, o Espírito Santo, naquele concílio de Jerusalém, e diz que isso não é para ser imposto ao cristianismo, aos gentios. Então, justamente esse tipo de espírito que vai colocando coisa, e aí começa colocando uma coisa, coloca outra, e daqui a pouco você vê a confusão armada dentro da congregação. Por quê? Porque a pessoa deixa de dar ouvido ao Espírito de Deus, que é a revelação através da palavra do Senhor, e passa a dar ouvido a esses espíritos enganadores, ou aquelas pessoas que estão sendo ali orientadas por espíritos enganadores e por ensinos de demônios. Depois ele diz assim, aí ele vai justificar no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusado, né? Então, você comia carne de porco, né? Sua saúde é boa, você gosta de comer ali um pernil, né? Você gosta de comer uma costeleta de porco. O que você vai fazer? Claro, higiene, né? A manipulação alimentar, qualquer alimento manipulado sem higiene é sujeito à contaminação. Nós já aprendemos isso, aprendemos lá na escola, no Beabá, né? Que tem que lavar as mãos, que tem que preparar o alimento com higiene, né? Que não pode ter contaminação cruzada, nós já sabemos disso, né? Então, preparar o alimento com higiene, dá graças a Deus por aquele alimento e come. Deus abençoou para você comer. Então, seja carne de porco, seja camarão, seja café, seja refrigerante, fique à vontade, aproveite, Deus te deu saúde, pode comer à vontade, não tendo nenhuma restrição médica, fique à vontade, porque não tem restrição na palavra de Deus, não tem restrição no cristianismo para esses alimentos. E isso é uma forma de dominar as pessoas. Você começa a controlar o que ela come, o que ela bebe, né? Você quer controlar
a vida amorosa, a vida sentimental, se ela pode casar, se ela não pode casar. Então, isso está fora da palavra de Deus. Ah, mas é só para os obreiros, nem os obreiros, irmãos. O obreiro é para ser casado. Então, como que vai se escrever lá na palavra de Deus? Que seja o pastor, o bispo, né, o líder ali da congregação, marido de uma só mulher. E como ele não vai casar? Que mulher é essa que ele vai ser marido e não vai casar, gente? Onde é que está isso? Vocês já viram isso? Está escrito na Bíblia, orientações para o bispo, marido de uma só mulher, nessa mesma epístola aos Timóteos, no capítulo 3. Ora, como? Né? Tem orientações para tudo ali. Então a pessoa muitas vezes ela extrapola ali a palavra de Deus, e tem igrejas aí, igrejas grandes, que fazem essa aberração de sacrificar a vida das pessoas quando a Bíblia não faz. Tem que ter cuidado com isso aí. Bom, versículo 6. Expondo estas coisas, irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. Então, isto, não é? Não vamos falar sobre isso para não ofender aqueles irmãos da congregação tal que fazem essa prática. Não vamos falar sobre isso porque nós não podemos falar, porque senão o irmão vai ficar triste e Deus não quer que a gente entristeça o irmão. Peraí, mas eu estou lendo aqui: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, o bom servo do Senhor, aquele que está ali para cuidar das ovelhas do seu Senhor. Não são nossas, não é da igreja local, é do Senhor, é da igreja universal, a igreja universal do universo, tá, pessoal? Por favor, né? Essas pessoas, elas têm que expor realmente o perigo para o rebanho. Como você está vendo o perigo, e você está vendo o rebanho caminhando, e você não vai dizer para ele qual é o perigo que está no caminho, o que está acontecendo, é necessário que sim seja exposto o perigo, mostrado na palavra, qual é o perigo, o que pode acontecer, para que a pessoa não venha cair nessas redes, nessas armadilhas que estão espalhadas aí hoje. Então, com internet, com televisão, é muito fácil a pessoa ser apanhada, mas se ela está sendo bem alimentada, se ela já está sabendo, ela já vai estar precavida, e essa é a função daqueles que pregam a palavra de Deus. Não estou dizendo nem só de pastores, não, estou falando de você que já é um irmão, uma irmã, que tem maturidade espiritual e fala da palavra de Deus. Você deve avisar as pessoas, especialmente aqueles novos convertidos, dos perigos que elas podem correr. Nós precisamos avisar as pessoas para que elas não venham cair nessas redes, nestas armadilhas que estão colocadas aí aos montes, né? Para que a pessoa ela possa seguir com uma boa doutrina, né? Com a fé sadia, permanecer na presença do Senhor Jesus e não vir a entrar no caminho da apostasia, do desvio da palavra de Deus. Então é importante realmente que nós tenhamos esse zelo, e não é uma responsabilidade só da liderança da igreja, não é uma responsabilidade só do pastor, não, é de todos os irmãos que já atingiram a maturidade, que já passaram por esse processo, que estão aprendendo, que já aprenderam, que eles têm que chegar e falar, têm que doutrinar. Uma das questões ali é o discipulado. O que acontece hoje na igreja? A pessoa entra na igreja, está 2 dias na igreja, e já levanta: irmão, aqui agora vai ser o nosso obreiro, ou irmão, agora vai ser... Não, e cadê o discipulado? Cadê a preparação desse irmão? Daqui a pouco tem gente vendo coisa em tudo quanto é lugar. Eu estou vendo um anjo trepado ali arrancando coco no coqueiro. O que um anjo vai fazer com coco no coqueiro? Não estou dizendo que não possa fazer, mas, gente, tem coisa que tem que ter sentido, né? Qual é o sentido disso? O que está dizendo isso? Qual é a interpretação? Porque se você tem uma revelação, você tem que ter uma interpretação. Qual é a interpretação disso aí? É preciso que a gente veja que tem o dom da revelação e tem o dom da interpretação. Muitas vezes a pessoa tem os 2 dons, ela mesmo vê e ela mesmo traz a interpretação. Então a igreja, tendo conhecimento dessas coisas, ela vai evitar essas profetadas, né? Essas coisas que acontecem por aí, que destroem a fé das pessoas, que destroem famílias, que destroem vidas. Tem pessoas que ficam na igreja, elas entram na igreja e passam um período lá e ficam 2 vezes pior do que estavam no estado inicial. Não foi eu não, Jesus falou, Mateus 23, sobre isso, que pega a pessoa no mundão e faz a pessoa ficar 2 vezes pior do que ela estava. E é isso que muitas vezes está acontecendo. Então,
Por isso que nós não devemos ficar caladinhos também não, né? Não, tem que falar. Tem o erro, tá o erro doutrinário, tá com engano, a gente tem que mostrar para as pessoas que tem engano, né? Hoje, uma das coisas que tem enganado muitas pessoas é a ganância, né? É botar na pessoa aquele espírito de ganância, né? Aquele espírito de avareza. A pessoa está na igreja apenas pelas compensações materiais que ela vai ter, ou outro tipo de compensação na área emocional, na área sentimental, né? Então as pessoas elas vão ali apenas para ver se conseguem ter algum benefício naquela área, sem qualquer ligação com Deus, sem qualquer comunhão com Deus, sem qualquer preocupação em vencer o pecado de fato, né? Apenas aquela capa, apenas aquela aparência de santidade, mas no fundo estão ali só preocupados com seus interesses pessoais. Não é isso, né? A igreja ela converte, a igreja transforma a nossa vida porque ela tem uma cabeça. Quem é esse cabeça? É o Jesus. Então quem é que transforma? É o Senhor Jesus. Eu, você, nenhum obreiro nesse mundo tem o poder de transformar a vida de ninguém, mas o Senhor Jesus ele tem esse poder. Então só se nós conseguimos realmente fazer essa pessoa entender que ela tem que se conectar com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, é que ela realmente vai ser uma pessoa salva, ela vai ser uma pessoa que vai crescer sadia na fé. Agora, se o obreiro ele está desvirtuado e ele quer conectar essa pessoa a ela, quer conectar essa pessoa a uma denominação, essa pessoa ela vai continuar sendo uma pessoa que não se converteu, apenas um frequentador de igreja, um bebedor de suco de uva e comedor de pão. Não tem nada, não mudou a vida dela, não transformou. Ela não tem prazer de manhã acordar e falar com Deus e apresentar o seu dia a Deus. Ela não tem o prazer de levar uma vida de oração, de meditar na palavra, de procurar se consertar. Não é que ninguém vai andar que nem um certinho, não tem esse, irmão. Mas a gente não se conforma em andar errado, a gente não se conforma porque errou, a gente se arrepende, a gente confessa, a gente pede fortalecimento a Deus. É isso, a vida do cristão, uma luta diária contra a nossa própria vontade. É isso que acontece. Mas se a pessoa está acomodada, está tudo bem, né? Deus já me salvou, posso viver da forma que eu quiser. É porque não se converteu, a verdade é essa. Na verdade, ela não se converteu. Não, na verdade, será que ela foi escolhida? Não sei, isso aí eu não entro nessa seara, Deus é que sabe. Mas a gente fica mas como? Não está vendo evidência de salvação. Não está mostrando que aquela pessoa realmente ela é uma pessoa salva, regenerada, santificada, que são os sinais, as evidências da salvação. Aí no versículo 7 ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Né? Aqui pegou um pouco pesado, né? Mas essa é a palavra que está aqui, né? Então, as fábulas profanas, aquelas historinhas que vão contando, né? Para justificar algumas coisas que colocam na igreja, entendeu? Então, aquele tal de, olha só, você tem que levar alguma coisa para sua casa porque tem uma coisa pesada lá e você vai colocar aquilo lá, né? Coloca aquela rosinha lá, as coisas vão entrar na rosa, a rosa vai murchar e você traz aqui porque os capirotos vão ficar tudo na fábula, né? Porque o poder de Deus, se você anda na presença de Deus, quando você entrar na sua casa e se orar, eles vão sair correndo. Eles não querem, eles detestam, eles odeiam o Senhor Jesus. Então, se você está cheio de Jesus, eles não tem como ficar perto de você. Se você chegar perto de uma pessoa que está sob influência de um poder maligno, ela vai se sentir mal na tua presença. Você vai ver que ela vai ficar incomodada, você vê, né? É muito triste isso, né? A gente vê isso muito triste, mas é a verdade. Então, você chegou perto da pessoa, ela fica incomodada, os olhos dela se transformam, a feição dela se transforma, não é a pessoa, né? Então, o irmão Luiz falou agora há pouco, né? Pregando isso. A nossa luta não é sobre sangue nem carne, é uma luta espiritual, mas você percebe, você consegue ver isso. Imagina o demônio em si. Quando ele chega lá, você chega lá cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, abre a porta da sua casa, vai fazer uma oração, ele vai correr, não precisa você levar nada não. Então isso é para você ficar dependente de alguma coisa e achar que alguma coisa vai ser necessária para você se ligar com Deus. E não é isso que o mundano faz? Não é isso que as pessoas do mundão faz? Coloca lá aquele pedaço de pau, aquele pedaço de barro, se ajoelha diante dele e diz que aquilo ali é que está ligando ele com Deus, e você vai fazer a mesma coisa? Não, mas é com a rosa, que a rosa é o teu pedaço de pau, a rosa é o teu pedaço de barro, é aquilo ali que você está usando para fazer isso aí.
É necessário então que a gente saia desse caminho, dessas historinhas, dessas fábulas, né? E aí entra aquela questão da sabedoria, né? Ah, não, porque aquela anciã, a irmã Doquinha, né? Ela é muito sábia. Quando ela fala, e aí, irmã Doquinha, qual é? Você tem que fazer um chá. Vamos fazer 7 semanas desse chá aí, que você vai ficar curado, os demônios vão sair tudinho, né? É esse chá que vai transformar, sabe por quê? Porque lembra que o Eliseu colocou aquela panela lá no fogo e tal? Conversa, irmãos. É balela para enganar as pessoas mesmos. E ele chama de velhas caducas, né? Pegou pesado, né? Mas é verdade, entendeu? Porque não é que ela seja caduca, ela tem uma doença mental, ou que ela esteja caducando na forma carnal. Ela é caduca espiritualmente, não conhece nada da palavra de Deus, distorce a palavra de Deus e engana as pessoas. Então não é só, ele usa velhas, mas são pessoas que já estão tempo na igreja, homens ou mulheres, velhos ou novos, não importa, e que ficam ensinando fábulas para as pessoas, enganando as pessoas para exercerem domínio sobre aquelas pessoas, muitas vezes até por questão financeira, né? Atrás disso, às vezes, muitas vezes tem um envelopezinho, né? Com o tema daquilo ali, então a pessoa pega aquele envelope, ai de você se não pegou o envelope, hein? Cuidado que vai mandar ali uma galera para tua casa, e aquela galera do mal mesmo para fazer a destruição total. Então é isso que acontece, muitas vezes as pessoas vão se deixando dominar. Por quê? Porque nós, irmãos, que temos a obrigação de falar a verdade, de mostrar a verdade, falar, não, eu não quero ofender, eu não quero entristecer. Meu irmão, a pessoa está indo para o inferno. A pessoa está se destruindo. E aí? Qual é a nossa posição? Nós temos que tomar uma posição daquilo que mandou, ensinar, mostrar onde está o erro. É isso que é realmente exercer a palavra de Deus, é colocar em prática a palavra de Deus, né? Exercita-te pessoalmente na piedade, aqui fechando o versículo 7, tá? O que é a piedade? Oração, meditar na palavra e viver de acordo com essa palavra que nós estamos meditando. Não adianta nada meditar e não viver de acordo com a palavra, né, irmãos? Então, meditou na palavra, procurar viver de acordo com essa palavra. E aí entra aquela questão, nós não temos realmente condições para viver pelas nossas forças por isso, tá? E aí que é importante a oração e estar sempre falando com Deus para que nos dê força para ficar vivendo em santificação, né? Vivendo na regeneração. É por isso que existe a comunhão, é por isso que tem que estar um falando com o outro. Agora há pouco o irmão Luiz está pregando, agora eu estou pregando, outros irmãos vão pregar por aí, né? Colocar nas plataformas, como nós estamos colocando aí. É necessário para que as pessoas sejam ensinadas, para que as pessoas elas sejam orientadas de acordo com a palavra do Senhor. Então é muito importante isso na vida do cristão. E aí, no versículo ele diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Quando falou isso, né? Tem um pessoal aí que ficou muito feliz da vida, falou que o exercício físico para pouco é proveitoso, falou, viu, eu tenho razão, né? Por isso que eu não caminho, por isso que eu não faço nada, eu fico nessa vida sentada. Não, também para alguma coisa serve, né? Para que serve? Para a nossa saúde. A gente precisa se exercitar, nosso corpo precisa de exercício, senão a gente fica ruim. Mas para a igreja, pular na parede, né, se grudar que nem lagartixa, dar barrigada, isso não serve para nada. Não serve para nada. Entendeu? O exercício físico dentro da igreja não serve para nada. Não sei que você vá pregar, vai sair aí para evangelizar, vai ter que dar uma caminhada aí, está servindo para alguma coisa, né? Mas qual é o intuito? Eu vou fazer uma musculação para fortalecer o meu espírito. Está fortalecendo o teu corpo, mas isso não tem nada a ver com o espírito. Então, para o espírito, para a nossa parte espiritual, ele não serve para nada. Porém, os exercícios espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, esses exercícios espirituais, né? Está orientando, está ensinando, está aprendendo, esses exercícios espirituais, eles vão tanto abençoar, fazer com que as nossas vidas sejam abençoadas por Deus no presente tempo, nesta vida, como está aqui na palavra, só você ler e interpretar aqui, e naquela que há de vir na eternidade, quer dizer, as bênçãos para quem vive buscando a Deus,
para quem vive buscando a santificação, a obediência, elas já estão aqui. Então é aquilo importante. Eu não sei porque nada tem acontecido de bom, tudo que eu peço não acontece. Você realmente tem vivido uma vida que agrada a Deus, exercitado a piedade, lido a palavra de Deus constantemente, orado, falado com Deus constantemente, aprendido a palavra de Deus, colocando ela em prática? É isso que você tem feito? Procura fazer então. A palavra de Deus diz: prova e vê que Deus é bom. Prove Deus, veja que Ele é bom. Então a pessoa quer viver uma vida de qualquer jeito, e porque ela faz uma oração, né, uma vez no mês, uma vez na semana, ou ela vai à igreja para alguém orar por ela, pede para as pessoas ficarem orando por ela. Não estou dizendo que você não possa pedir, peça, né? Quanto mais oração melhor, mas ela tem que falar com Deus também, ela tem que ter essa ligação com Deus, e aí para que Deus realmente viva uma vida espiritual que traga para ela bênçãos, tanto nessa vida presente, e traz, quem tem vida de oração, né, os irmãos aí que da igreja mesmo sabem disso, né? Quem tem vida de oração sabe que traz nessa vida e vem na vida eterna também. Então tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de meditação na palavra, tem que ter uma vida de procurar fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Isso que nós devemos entender, que é o exercício dessa piedade, que é aquele que tem valor espiritualmente, tá? Não estou dizendo que você não vai fazer, é bom fazer uma caminhada, você que faz musculação, que bom que você tem tempo, né? Tem disposição para ir fazer, muito bem, faça. O que você puder fazer para melhorar a sua saúde, faça, né? Inclusive na alimentação. Mas lembre-se que isso aí, para espiritualmente, não está dizendo nada. Você precisa fazer os exercícios espirituais. Então, Paulo não está condenando, tá, o exercício físico, mas ele está dizendo que para o espírito isso aí não tem quase valor nenhum. Bom, 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então está dizendo que é esse o nosso esforço, né? Para que nós possamos ter essa esperança. E quando a gente fala esperança, não é aquela esperança, será que vai acontecer? Será que não? Não, essa esperança é uma esperança certeza, convicção. Quando esse termo esperança aqui, quando é usado no grego, ele remete à convicção, à certeza de que Deus, né, nosso Salvador, e também ele vai salvar todos aqueles que nele crerem, ou seja, todos aqueles que forem escolhidos, né? Como você quiser colocar, tá? Então, só vai crer quem for escolhido, né? Só quem é escolhido, quem crê, que nem a questão do Toshine, né? Então, vamos entrar também nessa seara, mas a salvação será para isso. Claro que teremos muitos condenados, vai ser muito maior número de condenados, a gente sabe disso, né? Então, você vê que metade daqueles que estão na igreja serão os que vão ser salvos. Então, imagine aí os que estão no mundo e os que serão condenados, é uma imensidão. Mas muitos milhões, bilhões serão salvos. E nós temos a certeza, você que já tem Jesus no seu coração, você que foi escolhido, que nós somos salvos. Por que nós temos essa certeza? Primeiro, que não é pelo nosso próprio mérito, é pela graça de Deus. Foi Deus que fez essa obra por nós. Então, Ele nos dá essa certeza, né? A Bíblia já revela para nós essa certeza. Então, isso já nos certifica, né? Porque se nós estivéssemos aqui esperando por nós, aí ninguém tinha certeza, não. Duvido, mas eu duvido que alguém ia ter certeza. Não, eu sou salvo. Eu nunca tive um sentimento, um desejo de vingança, né? Eu nunca quis me vingar de alguém que me fez alguma coisa. Eu nunca fiquei com raiva de ninguém. Não existe, gente. A gente sabe que não existe, né? Primeira coisa que vai pegar é a mentira, né? A primeira coisa que está aí. Mas você nunca mentiu, né? Porque você já falou aí umas mentiras aí. Então, a gente tem as nossas fraquezas, né? A gente tem aquela vontade de revidar, a gente tem muitas vezes desejo de vingança. Claro que a gente não pode alimentar. Não, estou certo, eu tenho desejo de vingança. Não, eu não quero isso no meu coração. Isso é o cristão. Aí que entra a questão do exercício da piedade. Senhor, eu estou com muita raiva. Eu estou com vontade de pegar no pescoço daquele abençoado e abençoada e até ele fechar os olhos e ficar lá. Mas eu não quero ficar com isso no meu coração. Por favor, meu Deus, me ajuda.
É isso, tá? Exercer essa fé. E não ir lá e fazer o que você não deveria fazer, né? Tem muitos fazendo aí que não deveria fazer. Não, você tem que lutar contra a sua natureza e vencê-la pelo poder de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Tá? Então, está dizendo que ele deve conduzir a igreja neste ensinamento. E quem vive na fé tem que viver neste ensinamento. Ou seja, se a pessoa é irmã, é irmão, tem que viver dentro desse ensinamento. Senão não é irmão nem irmã, pronto, acabou. Não é. Não é. Essa que é a verdade. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Não adianta. A igreja não é ficar em cima do muro, né? Não, peraí, deixa... Não, você ainda não é irmão. Você está aqui frequentando, seja bem-vindo, né? Nós vamos pregar a palavra quantas vezes for necessário, mas nós não podemos considerar irmão, porque a palavra de Deus diz que aquele que vive na prática do pecado, aquele que vive distante de Deus, não pode ser considerado como irmão. Nós não podemos, bem grande, tá? N maiúsculo, P maiúsculo, não podemos aceitar aquele como irmão, como é um irmão nosso, como irmã nossa, que vive na prática do pecado deliberado, que não quer se arrepender. Não pode, irmãos, tá? Não pode, tá? Se você está numa igreja que está aceitando isso, fala com Deus aí que Ele vai te guiar direitinho, tá? É o caminho correto, tá errado alguma coisa aí. Não pode, tá? Bem explícito aqui. Porque Ele manda ordenar estas coisas. Ordenar é que tem que cumprir, né? Quando você está ordenando, é uma palavra imperativa. Tem que fazer, tem que cumprir. É isso que está dizendo aqui. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na política. Duas coisas. Primeiro, por ser um pastor muito jovem, poderia haver, né? Poderia estar na faixa de 25, 30 anos, aí poderia ter alguma desconfiança quanto a ele, né? Então, ele está dizendo para ninguém desprezar, deixar ninguém desprezar. Como ele ia fazer isso? Se fortalecendo na palavra, na oração, e as pessoas veriam nele realmente, de fato, um homem de Deus. E segundo, né, ele mesmo fala aqui, para ele ser um modelo, quer dizer, ele olhar, puxa, ele é jovem, né? Mas nós precisamos seguir o exemplo do Timóteo. Olha como ele ora, né? Como ele tem o temor de Deus, como ele vai visitar as pessoas, ele leva a palavra do Senhor. Não tem nada que nós possamos apontar na vida do Timóteo de errado. Então, ele teria que ser um modelo padrão. A pessoa que está ali na direção da igreja, a pessoa que está ali para cuidar, não se apropriar, não usurpar o rebanho do Senhor, ela deve ser um modelo, ela deve ser um padrão. Então, isso que diz a palavra de Deus, né? Então, o modelo, né, ele deve viver também na simplicidade e na humildade, né? Não viver ostentando, né? Então, muita gente aí usando a palavra de Deus para ostentar, ok? Para arrancar sem dó nem piedade a lã das ovelhas, né? Então, tem que ter cuidado com isso aí, que também não é isso que está dizendo. Você não é dono desse rebanho é o Senhor Jesus. Nós somos apenas empregados, nós somos apenas cuidadores a serviço dele, para cuidar do rebanho dele e não dos nossos interesses. Então se você não tem essa capacidade, nem tente, nem vá, entendeu? Porque você não vai, ou você vai virar um desses por aí que estão aí alimentando esse desvio doutrinário, essa apostasia, ou você vai desistir, tá? Bom, até a minha chegada, aplique a leitura, a exortação ao ensino, né? Então, Paulo esperava voltar para estar falando com ele lá e disse, continua do jeito que você está. A leitura está estimulando, então, e isso é outra coisa que a gente precisa congregar, porque a pessoa estimula. Você vê aquela irmã que está fraca, está triste, aconteceu alguma coisa, irmão, vamos continuar na fé, eu vou orar contigo, nós vamos vencer, nós vamos superar essa questão, vamos orar um pelo outro aí, vamos colocar os problemas. Então a gente é animado, né? O cordão, né, de 3 dobras, ele tem que mais força. Então quando você coloca ali no joelho no chão, tem alguém orando para você, sabe que tem alguém orando por você naquele propósito, você não está orando sozinho, você ganha o que? Ânimo, força, e Deus ouve as nossas orações, porque o Jesus, ele falou, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Então essas orações nunca são em vão. Então é preciso realmente
ter essa questão da oração, ter essa questão da leitura da palavra, de estar ali incentivando o outro, né? Estar ali mostrando para aquela pessoa que ela vai vencer aquela situação, aquele problema, que Deus está com ela naquela situação, né? E um ensino sadio para que a pessoa não venha cair nas redes, né? Nas armadilhas que são colocadas no nosso caminho aí para os desvios doutrinários, principalmente os novos convertidos ou aqueles que gostam de ouvir coisas que dão comichões nos seus ouvidos. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério, que reconhece que para que você venha fazer a consagração de ministro do Evangelho é necessário a imposição de mãos e uma direção de Deus, né? Então isso já vinha desde dos apóstolos, né? Do tempo inicial do cristianismo, e continua essa prática na igreja, está aqui reverendada na palavra. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, pensar nessas coisas, colocar elas em práticas, para que a pessoa venha crescer espiritualmente. Aqui foi recomendado ao Timóteo, mas é uma recomendação para todo cristão, né? Tem que estar ali fazendo o exercício da piedade. Já falamos o que é o exercício da piedade, né? Oração, né? Meditação na palavra, colocação da palavra em prática e completa dependência de Deus, né? Toma nota aí, tá? Passou muito rápido. Repete o vídeo e toma nota lá. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. É claro que Paulo não estava mandando Timóteo salvar ele mesmo, nem os ouvintes dele, né? Com certeza ele está dizendo que ali ele seria um instrumento na mão de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para levar o Evangelho, os ensinamentos para as pessoas e para ele mesmo, e através do poder de Deus, da graça de Deus, aquelas pessoas alcançariam a fé para que fossem alcançadas pela graça de Deus e salvas, né? Porque a pregação, a salvação, né? A fé para a salvação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, sentadinhos, ouvindo a palavra de Deus. Então é isso que traz a fé. Então, se não for pregada esta palavra, o Espírito Santo, ele não tem a matéria que ele precisa para trabalhar no coração daquela pessoa a fé. Então, nós apenas pregamos, nós falamos a palavra de Deus, mas quem vai trabalhar no coração daquela pessoa, no entendimento dela, é o Espírito Santo de Deus. Então, é necessário então que nós façamos esta obra, nós continuemos a fazer esta obra, e sempre tendo zelo, muito cuidado, uma coisa, a responsabilidade daqueles que pregam a palavra de Deus. Eu não estou falando de pastor e pessoas que estão no ministério, não. Estou falando de qualquer pessoa que prega a palavra de Deus. A responsabilidade, porque nós teremos que dar conta disso aí, entendeu? Então, seja, não é pastor, pregue, não estou nem dizendo pregue, você pode até não ser um pastor, não pode ser um obreiro, mas pregue sempre, porque a ordem para nós é pregar, mas pregue a palavra de Deus, pregue com responsabilidade, olhe o que está escrito na palavra e não saia daquilo que está nas escrituras, daquilo que está na palavra, não saia do mandamento, permaneça no mandamento até o final, e assim você vai ter um galardão de Deus na sua vida, né? E principalmente, eu acho que o mais importante, né? Ainda que não tenha nada, a carteira esteja vazia lá, mas a salvação é o mais importante, entendeu, irmãos? Então é necessário realmente pregar. Imagina um crente que está com 20 anos de casa, 30 anos de casa, nunca pregou para ninguém. Peraí, também aí, né? Também tem que fazer uma forcinha, né? Faz uma forcinha. Você não pode falar de Jesus para essa pessoa, abrir a Bíblia ali, pelo menos João 3,16, dizer, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você faz parte dessas pessoas aí, o que você acha disso, né? Começa, abre um debate, conversa com a pessoa. Se você já tem os recursos bíblicos para fazer isso, por que você não faz? Deus colocou aquela pessoa na tua frente, você tem a oportunidade, por que você não faz? Faça, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é isso, né? Que Deus tenha abençoado a sua vida aí através dessa palavra.
que Deus continue aí trabalhando, né? Em cada um de nós, para que nós venhamos sempre estar meditando na sua palavra, orando, procurando colocar essa palavra em prática e estar sempre ensinando, né? Animando os nossos irmãos aí pelas lutas, pelos problemas, em nome do Senhor Jesus. Vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele acrescente e ele faça os comentários conforme o Espírito Santo estiver dirigindo seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra aí, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu só vou realçar o que o senhor disse e a gente vê a coerência, né, do apóstolo. Eu gostei muito do senhor, gostei de duas coisas, mas o senhor falou da apostasia, é quando a igreja começa a obedecer a vontade de homens e não a de Deus. Essa simplificação ajuda muito. Não é? Depois o senhor comentou, foi logo a seguir, né, que nós temos que seguir a obediência. A igreja tem que ser pregada a boa e sã doutrina, é verdade. E não esses negócios. E aí o senhor mais adiante, o senhor falou assim, das velhas caducas, eu achei ótimo, aquele negócio. E eu já vi muito isso, em igrejas grandes, levar a rosa para casa é fábula. Porque como o senhor bem orientou, chegar em casa e orar, os demônios não vão suportar ficar. E se você estiver sempre orando, pedindo a Deus para te guardar, para purificar a sua casa, se você tiver uma vida de oração, uma vida realmente de ligação com Deus, de intimidade com Deus, vão passar longe. Não precisa de rosa nenhuma. Eu já ouvi dizer, não, mas a rosa, ela reforça a ligação, é o contrário. A rosa desvia a ligação. Você acredita mais na rosa do que em Deus, do que em Jesus. Então, isso eu achei muito importante, não é? Como o senhor colocou aqui, só a oração resolve tudo. E o que o senhor completou falando, e ele completou esse resto tudo falando, exercitar-se na piedade, na verdade, o que é? Ter oração, meditação e viver segundo a palavra, no processo de santificação. E no final ele fala o que se espera, ele conclui com o que se espera, que ele diz, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, preservar-se mediante a doutrina, não é isso? Continua nestes deveres, ou seja, ele colocou como dever, nós nos preservarmos segundo a doutrina, não é? E ele fala, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Ou seja, e não, como voltou ao início, e não cumprir a vontade de homens, mas sim a vontade de Deus. Então era isso que eu tinha a comentar, pastor. Deus abençoe ao senhor, a sua vida, e tudo que aprove a ele que o senhor cuidasse. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus, né? Quero falar com a igreja aqui sobre o próximo domingo. Nós vamos, então, no próximo domingo, fazer a nossa Santa Ceia, tá? Então, anota direitinho aí, você que já é batizado, você que está congregando aí na igreja, você que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, compre os elementos, que é o pão, o suco de uva, né? Dependendo de quantas pessoas irão participar, não precisa comprar uma grande quantidade para não estragar, para que você venha participar aqui conosco da Santa Ceia. Aí, na sua casa, né, no seu vídeo, né? Nós vamos ministrar todos juntos aqui, participar da Santa Ceia do Senhor, próximo domingo, dia 12 de outubro, né, de 2025, ok? Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E nesse momento nós vamos fazer aquela oração, né? Essa hora que a gente faz aquela oração, que você coloca diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, a sua casa, a sua família, essa luta, esse problema aí que você está enfrentando, né? Toda a dificuldade, né? Não sei, você sabe o que você está passando aí, coloca diante de Deus. Mas a gente sempre fala aqui, né? A gente sempre ensina, a gente sempre orienta aqui. O Senhor Jesus orientou a nós, todos nós, né? Que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar,
e todas as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, você pode ver essa orientação do Senhor Jesus. Então, coloque em primeiro lugar as coisas espirituais, sempre as coisas espirituais, porque se o espiritual está bem, as outras coisas elas tendem a se encaixar. Mas quando o espiritual vai mal, até aquilo que parece que está indo bem começa a desandar. Então, lembre-se disso, cuide do seu espiritual diariamente, não é só hoje, né? Hoje é um dia que nós estamos aqui reunidos, né? Mas no dia a dia, cuida do seu espiritual, mantenha o contato com Deus todos os dias, mais de uma vez por dia, né? Divide o tempo no dia lá, começa a ter contato com Deus. Tira um tempinho para meditar na palavra de Deus, faça ali uma leitura da palavra de Deus, né? Mantenha essa conversa, que quando a gente está lendo ali a palavra, é Deus que está falando conosco, então não deixa de ter esse contato com Deus. Então, o irmão Luiz ele vai fazer oração, como sempre ele faz, né? Ele vai colocar aquilo que Deus estiver dirigindo a ele, interceder, né? Nações, situações, povos, pessoas, que Deus estiver orientando ele aí, e você vai colocar também a sua vida, as suas necessidades espirituais, as suas necessidades psicológicas, emocionais, físicas, materiais, sentimentais, familiares, não sei, Deus sabe, você sabe. Você coloca diante de Deus aí também essas necessidades, e nós vamos estar concordando com todos no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. O senhor já falou tudo, então eu só vou entrar direto na oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse culto e colocamos nas tuas mãos agora as nossas vidas e as nossas necessidades. E queremos te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Venha trazer, meu Deus, a tua resposta. O Senhor não deixa ninguém sem resposta. Conversa conosco, nos orienta, nos abençoe com toda sorte de bênçãos e também acrescente ao que pedimos o que o Senhor destinou para nós. Que o Senhor nos conceda sabedoria em colocar diante de Ti as nossas necessidades. É que eu te peço, meu Deus, cuida de nós e nos conceda uma semana abençoada. Eu quero te pedir que o Senhor livre o Brasil de ideologias nefastas que destroem o nosso povo, empobrecem a nação e levam o nosso povo à escravidão. Eu quero te pedir que o Senhor livre o Brasil do caos social, do caos jurídico, do caos econômico, do caos financeiro. Também queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe e alcance com o teu Espírito Santo os nossos representantes legais para que venham nos servir em inteireza de caráter. Também que o Senhor abençoe os campos, prospere as indústrias e revitalize o comércio e a prestação de serviço. Livre o Brasil da fome e da miséria. Por fim, guarde e proteja todas as pessoas que vão aos presídios, aos hospitais e a outros países para levar a tua palavra, correndo o risco de perder a própria vida. Peço também que o Senhor guarde e salve as pessoas, os moradores do estado do Rio Grande do Sul, mas de Porto Alegre, que perderam várias cidades, que perderam tudo que tinham. E a sua força estava ancorada nessas coisas. Seja o Senhor a mostrar que o Senhor é que é o verdadeiro poder, o Senhor é que é a verdadeira libertação e a verdadeira força. Salva essas almas e recupera fisicamente esse estado, sua economia. Por fim,
Eu peço que o Senhor guarde, proteja e separe do mal todo o Estado de Israel e o seu povo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos então chegando ao final de mais um culto a Deus, né? E eu quero convidar a todos para orar a Deus, agradecendo, né, por essa semana que passou e por essa semana, pedir a Deus por essa semana que está se iniciando hoje no nome do Senhor Jesus. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, agradecendo ao Senhor pela semana abençoada que nos concedeste, por tudo aquilo que supriu, pelos livramentos, pelos cuidados, pelas respostas, Senhor, muitas respostas. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus, por tudo, Pai. E eu quero colocar juntamente com cada uma destas pessoas que estão orando comigo agora, diante da Tua presença, esta semana que está se iniciando hoje. Meu Deus, seja o Senhor a abençoar a vida de cada um destes que está orando neste momento, as suas casas, as suas vidas, as suas famílias, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, seja o Senhor a guardar, seja o Senhor a proteger, seja o Senhor a livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, Senhor, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez agora, concordo com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida que orou conosco agora, colocou diante do Teu altar. Seja o Senhor a trazer uma resposta a cada um, segundo, meu Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Ao término deste culto, leva, meu Deus, a todos os seus destinos em segurança, livra de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com estas pessoas que estão orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Você tem aí um excelente final de domingo, que Deus abençoe a tua semana, a sua casa, a sua família, tudo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.